Isso. Como a gente está falando aqui dos produtos financeiros, né, tem três atributos fundamentais, né, dos produtos financeiros, né, que são a rentabilidade, a liquidez e a segurança, né? Todo ativo, né, e quando eu digo ativo aqui, são os produtos financeiros, né, não só financeiros, outros produtos de investimentos, todos eles têm esses três atributos, né? Rentabilidade, liquidez e segurança, né? Mas nenhum consegue alcançar 100% de cada atributo, né? Ele vai acabar deixando por exemplo, um produto que tem uma rentabilidade muito alta, ou esperado que seja alta, né? Por exemplo, como os bitcoins, ele tem uma segurança baixa, uma liquidez não tão alta como, por exemplo, um produto de renda fixa, certo? Isso. Normalmente a rentabilidade e a segurança são assimétricas, né? Isso. Normalmente, por exemplo, porque é o preço que se paga, né? Então, se Sim. você quer, você vai correr pouco risco, então você vai receber um prêmio menor. Se você vai correr mais risco, seu prêmio vai ser maior. É a lei Isso. da vida, né? Então a gente já começa a desenhar aqui que, por exemplo, a gente comenta que a taxa Selic, o Tesouro Selic, ela tem o risco, mas ela tem o nome de produto livre de risco, né? Porque seria o produto, né, mais protegido que nós temos, né? Muita gente acha que é a poupança, mas não é a poupança, é o Tesouro Selic, que é do Estado, né? Estado da nação. É, eu costumo dizer que e a poupança geralmente é do banco, né? Então, antes do país quebrar, todos os bancos já quebraram e todas as poupanças já quebraram, né? Então, o Tesouro Selic é o produto livre de riscos, né? E ele rende 3,75%. Beleza? Esse que ele rende. Então, se você um pouquinho menos, né? Se você depositar lá seu dinheiro, ele vai render 3,75 ao ano. Leandro, eu quero uma rentabilidade maior. Conforme você vai aumentando a rentabilidade esperada, o que vai acontecer? O seu risco vai aumentar também. Tem que ter essa noção. Isso. E não necessariamente quando o risco aumenta e a rentabilidade aumenta, a sua liquidez vai aumentar ou diminuir. Porque Isso, a liquidez tem um outro aspecto. A liquidez, o que que isso. é? É quão fácil você transforma aquele ativo em dinheiro. Então, é um ativo que Sem tem muita perder, né, Márcio? procura. Sem perder, né? Sem Exatamente, sem desconto de perder. preço. Sem perder. Isso. É um ativo que tem muita procura. Por exemplo, a renda fixa. A renda fixa ou o Tesouro Selic, você tem alta liquidez. Porque o Tesouro Nacional garante a recompra a qualquer instante. Então, se você tiver um título do Tesouro do governo, você quer vender de volta para o governo e pegar o dinheiro, você vai poder fazer a qualquer momento. Mas, por exemplo, se a gente está falando de ações que vão ter um risco maior e vai ter uma rentabilidade maior, você, você pode ter uma ação que não é tão procurada e aí vai ter uma liquidez baixa. Mas se você tiver uma ação de uma empresa como Petrobras, que é uma empresa que é muito negociada, você vai ter uma liquidez alta também, né? Sim, dentro do mercado de ações, os ativos, as ações variam muito, né, de liquidez de uma para outra também, né? Sim. E um exemplo muito bom também de liquidez são imóveis, né? Porque se você tem um Isso, imóvel físico, você tem trabalho para vender, porque você vai ter que anunciar, você vai ter que achar um comprador, você vai ter que negociar o preço, vai ter que levar no cartório, registrar, todo esse processo. E você pode ter um imóvel de uma outra forma, na forma de fundo, que a gente vai explicar mais à imobiliário. frente, que tem uma liquidez muito maior, né? Sim, é muito engraçado. As pessoas, eu quero. Por que você quer um imóvel? Ah, por causa da segurança. Não, tudo bem, tem a segurança, mas se você precisar do dinheiro, né, vender o imóvel, não vai ser tão rápido assim, né? Aí, se você precisa do dinheiro, você vai acabar vendendo por um preço muito abaixo, né, do que de fato ele vale. Então, por exemplo, reserva de emergência, né? Onde que a gente deve aportar a reserva de emergência? Em ativos que tenham a liquidez, que tenham alta liquidez.
né? Por exemplo, o Tesouro Selic, um CDB, um CDI, produtos com alta liquidez. Mas, Leandro, e agora? Se a poupança eu consigo transferir para minha conta no mesmo dia e o Tesouro Selic eu consigo transferir no dia seguinte, o que que eu faço? Não, então o que que acontece? O problema, a poupança tem maior liquidez do que o Tesouro Selic, verdade. Isso é fato. Mas o que que acontece com a poupança? O problema da poupança é que a rentabilidade dela é muito baixa, né? Enquanto que o Tesouro Selic rende 100% do CDI, vamos botar assim, né? Como a gente comentou, Tesouro Selic e CDI, a rentabilidade é praticamente a mesma. A poupança ela rende 70% quando ela está abaixo de 8,5%, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, como está hoje, está 3,75%, ela rende 70% da taxa Selic. Então ela vai render uns 2,8%, certo? E tem um grande problema. Rendendo 2,8%, ela vai estar abaixo da inflação, né? Que o IPCA acumulado dos últimos 12 anos, dos 12 meses, foi de 3,3% ao ano. Então, quando você investe na poupança, você não está protegendo seu dinheiro da inflação. O seu dinheiro está perdendo o valor de compra. Sim, então seria uma opção mais interessante é tentar encontrar alguma outra opção que você consiga resgatar o dinheiro no mesmo dia para sua conta, né? Eu posso contar o que eu faço, o que, que eu boto a maior parte no Tesouro Selic, né? Que eu posso resgatar em D mais um e ele rende o Tesouro Selic e deixo uma parte, eu tenho no conta, e a no conta, quando você deixa o dinheiro da no conta, ela rende 100% do CDI, eu deixo uma pequena parte no conta, no guardar dinheiro do no conta. Porque se eu precisar desse dinheiro, eu tenho esse dinheiro aqui no mesmo dia, na mesma hora. E para abrir uma no conta você não paga nada e para fazer a transferência para sua conta você também não paga nada, né? Isso, não paga nada. A gente não está ganhando nada dando conta para estar falando aqui. É porque de fato, a gente usa e vê que funciona bastante. Eu fiz a pergunta porque eu sabia qual ia ser a sua resposta e já me perguntaram isso por esses dias. Então, para acabar com esse assunto, né? Isso aí. Então, quando fala em reserva de emergência, você também não precisa deixar alocado em um lugar só, né? Tudo no Tesouro Selic. Você pode botar uma parte aí vem na parte a estratégia, né? 80% no Tesouro Selic e 20% no conta, no Banco Inter, né? Você pode sacar o dinheiro ali no momento que você precisar, Exatamente. E aí né? agora a gente já acabou entrando na parte dos ativos propriamente ditos, né? Isso, a gente A já gente já falou da acabou falando do primeiro, a poupança. Isso, a gente então entrou nos produtos, nos ativos de renda fixa, né? Já falamos da poupança, né? Aí agora a gente vai para os produtos de renda fixa privada, certo, Mar? Certo. E aí a gente tem a poupança, que é o mais popular de todos, mas não o melhor. Depois a gente tem os CDBs, que são os créditos de depósitos bancários. Como que eles Rapidinho, funcionam? Oi. só falando da poupança também, que a rentabilidade da poupança não é diária, é E só no no dia do aniversário. aniversário. Ainda tem isso. Se você deixou lá o seu dinheiro, né, e resgatou com 25 dias, né, depois de ter deixado lá, não vai render nada o seu dinheiro. Tem esse problema a poupança também. A rentabilidade dela não é diária como o Tesouro Selic, que a rentabilidade é diária. Ela é mensal, né? Ela é mensal. Então tem um grande problema também. Esse é um grande problema da poupança também. Verdade, verdade. Então, aí passando para os CDBs, os CDBs são o quê? São os créditos de depósito bancário. O banco emite uma dívida para você e você dá o dinheiro em troca. E aí, num prazo X determinado no contrato, você vai reaver o dinheiro de volta com aquela diferença de juros que foi acordada. Os CDBs existem de forma pré-fixada e pós-fixada. Então, hoje, por exemplo, a gente tem CDBs pagando 13% ao ano com vencimento em 2027. Então, você vai chegar lá, vai botar seu dinheirinho e o banco fica te devendo aquele dinheiro mais 13% ao ano e vai te pagar lá em 2027.
E aí muitas pessoas ficam assim: ah, mas isso é seguro, isso não é seguro, e se o banco quebrar? Então, se o banco quebrar, em 95, no início do Plano Real, o sistema financeiro criou um mecanismo, que é o FGC. Então, O o fundo FGC, o que garantidor ele de tem? crédito. É o Fundo Garantidor de Crédito. O que ele tem? Ele tem os aportes dos bancos e ele faz um grande fundo para que, se um banco quebrar, todo mundo que aquele banco te devia, o dinheiro sai daquele fundo e paga as pessoas, né? E ele é limitado a R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Então, se a pessoa tiver 250 mil em CDB no banco A e 250 mil no banco B, os dois quebrarem, ele recebe 250 mil de uma conta e 250 mil da outra. Isso, no Nubank que a gente falou, é um CDB que rende 100% do CDI. E É um com liquidez produto diária, né? e com liquidez diária. Então, a questão dos CDBs é porque vários têm uma liquidez que não é diária. Então, você só vai conseguir reaver o seu dinheiro com aqueles pontos tratados no contrato no vencimento. A rentabilidade não é alta, mas já é mais do que a poupança. A segurança é alta, mas a liquidez não é alta. E você pode resgatar antes do prazo? Você pode resgatar antes do prazo. Mas aí, aquele acordo que você tinha de rentabilidade era se você deixasse o dinheiro parado até a data de vencimento. Se você resgatar antes, né, você não vai receber o acordado, né, entre você e o tomador do recurso. E se o CDB é cobrado imposto de renda sobre o rendimento. E como que ele é cobrado? Ele é cobrado na alíquota regressiva, que começa com 27,5%. E conforme quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro parado naquele investimento, sua alíquota vai reduzindo, que chega a 15% depois de 720 dias de investimento, né? Lembrar, a gente falou da poupança, a poupança não incide o imposto de renda, né? Isso é um lado bom da poupança. Mas Isso. Então, mesmo assim não, ela acaba rendendo menos do que os outros ativos de renda fixa. a não ser que, por um acaso do universo, a nossa taxa de juros suba, passe lá para os 9%, aí a gente vai ter que calcular caso a caso para ver o que vai valer mais a pena, né? Isso, a estratégia. Como definir a estratégia que a gente vai passar no nosso último episódio. Então, Marlon, passando aí pela sopa de letrinhas aí que a gente tem mais de produtos aí, fala um pouco mais aí sobre os CRIs, os CRAs, os LCIs e LCAs. Então, os CRIs, vou falar, o CRI e o LCI são Parece até um basicamente a grilo mesma falando, coisa. né? O LCI e o CRI são basicamente a mesma coisa. O LCI são as letras de crédito imobiliário e os CRI são os certificados recebíveis imobiliários. E basicamente a diferença entre os dois é que os Ls são emitidos por bancos e os Cs são emitidos por empreiteiras, construtoras e etc. Você vai financiar a obra, né? Isso, são fundos usados para financiar o setor imobiliário. Assim como o Isso. LCA e o CRA, que são do agronegócio. Então, são formas do agronegócio captar recursos. O que começa com L é emitido por um banco e o que começa pelo C é emitido por uma. Pode ser até por alguma sociedade seguradora, algo do tipo.